Eu não fazia ideia de que existia jogos vorazes na década de 30 lá nos Estados Unidos. É basicamente jogos vorazes, só que é de dança. Oi, meu nome é Clara e eu costumo trazer uns livros diferentes aqui pro YouTube e também pra rede social vizinha que tem vídeos mais curtos. Eu tô fazendo uma série de vídeos comentando sobre pontos específicos ou coisas interessantes dos melhores livros que eu li em 2024. E esse vídeo é sobre o livro A Noite dos Desesperados e o que eu aprendi com ele, que eu não estava esperando nada e ele me deu tudo. Esse livro de capa feia, ele é muito interessante porque ele se passa na década de 30, durante a Grande Depressão lá nos Estados Unidos. Aqui a gente acompanha dois amigos. Na verdade, eles se conhecem num dia e se tornam amigos no outro, basicamente isso. E eles resolvem dançar uma maratona de dança que acontecia em vários lugares lá dos Estados Unidos. Eles vão para Santa Mônica, na Califórnia, participar dessa maratona. Eu não fazia ideia que essas maratonas existiam e eu fui pesquisar depois de ler o livro para ver se era real, porque não me parecia real, mas foi real. Went down to St. James Infirmary. A questão é que a década de 30 era a época da Grande Depressão, tinha muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro, muita gente sem casa, sem comida, sem nada. A Glória e o Robert, esses personagens, eles trabalhavam como figurantes em Hollywood. A Glória, ela só foi parar lá porque ela precisava de dinheiro, e o Robert, ele queria se tornar um grande diretor algum dia, então ele foi pra lá com expectativas de ir subindo na produção. Mas ambos, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, resolvem ir para essa maratona de dança, o Robert, na verdade, convencido pela Glória. O engraçado é que os dois têm perfis totalmente diferentes. O Robert é uma pessoa que tem esperanças na vida, a Glória é uma pessoa que quer morrer. Convencido por ela, ele vai até Santa Mônica e ele se inscreve nessa maratona de dança e eles começam a dançar. Mas o que é nessas maratonas de dança? Essas maratonas de dança como entretenimento começaram na década de 20, mais especificamente em 1923, com uma professora de dança chamada Alma Cummings. Ela dançou durante 27 horas com 7 diferentes parceiros. Eles descansavam, mas ela continuava dançando. As pessoas gostaram muito disso e resolveram fazer disso um entretenimento. Então, na década de 20, ainda era um tipo de entretenimento, tipo dança dos famosos ou coisa do tipo. Porém, ainda em 1923, houve a primeira morte. Um homem, ele dançou durante 87 horas seguidas, com apenas 15 minutos de descanso a cada 2 horas, se não me engano, e ele desmaiou e morreu na pista. Mas as pessoas pararam? Não pararam. Foi proibido esse tipo de maratona de dança lá em Boston, mas os outros lugares continuaram. Em 1928, uma jovem ficou muito conhecida porque ela sofreu um soco do parceiro dela, porque o cara tava tanto tempo sem dormir que ele começou a ter psicose por privação de sono, acabou agredindo a parceira dele, só que ela continuou dançando e ela acabou ganhando o torneio. Então todo mundo achava isso uma graça. E aí o que consistia? As pessoas ficarem dançando, nem precisava dançar, era só se balançar, porque as pessoas já não aguentavam mais, elas estavam exaustas, então elas ficavam se balançando, elas só não podiam ficar paradas em uma pista, tipo um ringue de patinação, e outras pessoas ao redor nas arquibancadas assistindo. As pessoas pagavam o ingresso para ir assistir eles torciam pelos seus casais favoritos, lojas, empresas patrocinavam os casais, por exemplo, eu gosto do casal 8. Aí a loja de tecidos que gosta do casal 8 vai lá e patrocina eles com uma roupa, com a marca, com o logo da marca, da loja de tecidos. E aí eles ficam fazendo propaganda enquanto eles dançam. O anunciante, o narrador lá, o produtor de evento fica narrando e falando, casal 8 com a loja tal, patrocinado. E esse tipo de coisa. E essas maratonas, elas se estendiam durante dias, semanas e até meses. As pessoas dançavam normalmente durante 1 hora e 50 minutos e tinham 10 minutos de descanso, que é como acontece aqui na Noite dos Desesperados. Nesses 10 minutos eles têm direito a comer, ir no banheiro, dormir, fazer o que eles bem entendessem, só que em apenas 10 minutos. Na pista, eles também poderiam até, por exemplo, fazer a barba, ler o jornal, mas tudo em movimento, dançando. Era até dito que existiam pessoas, tipo os juízes ali que ficavam olhando os casais, que tinham funções de acordar caso alguém estivesse dormindo. Então, tinha um cara dormindo enquanto estava dançando, o juiz chegava, girava ele de ponta cabeça e colocava ele de volta em pé, só pro cara acordar. Ou jogava água na cara do cara, da mulher também. E aí no final, o casal que mais resistisse ganhava um prêmio em dinheiro. Aí você vai me perguntar, por que as pessoas faziam isso? Por que elas se submetiam a isso? Porque era uma coisa totalmente desconfortável e inseguro, né? Fazia mal à saúde. A questão é, as pessoas estavam passando fome nessa época. Tinha muita gente que não tinha o que comer, tinha muita gente que não tinha onde dormir. Essas maratonas de dança
Era uma forma de você ter um abrigo e você ter comida todos os dias enquanto você aguentasse. Você não precisava fazer nada além de você dançar, você privar o seu sono, mas você tinha comida e lugar para dormir. E era isso que atraía tanta gente. As maratonas de dança, desde a década de 20 até a década de 30, até quando durou, foi, se não me engano, até 32, empregou mais de 20 mil pessoas. Desde juízes das danças, desde produtores de eventos, desde cerimonialistas, desde os próprios dançarinos ali, né, os participantes. E deve ter movimentado muito dinheiro também. E para você ter uma ideia, a mais longa competição durou 6 meses, mais especificamente 173 dias, ou então 4.152 horas e 30 minutos. E aqui, em A Noite dos Desesperados, a gente vê justamente as pessoas que iam participar das maratonas. Tinha gente de todos os tipos, de todos os cantos do país. Pessoas que, inclusive, estavam sendo procuradas pela polícia. Então tem muita coisa que acontece aqui, muita coisa que dá errado, porque não tinha como não dar errado. Imagina um bando de gente com privação de sono, que não pode dormir, que, sabe? É um negócio assustador. E aí, depois de 1932, essas maratonas em cada estado começaram a ser abolidas porque as pessoas perceberam que isso era uma forma de tortura e não era um entretenimento saudável. Mas o que eu gosto tanto desse livro é que ele conta tanto o momento em que está acontecendo a dança, né, desde eles se conhecerem até eles irem para essa maratona de dança, fazerem parte daquilo, como também deixa muito claro essa questão dos perfis dos dois, e quem é a Glória e quem é o Robert, e por que que as coisas começam a caminhar da forma como caminharam e acabaram da forma como acabaram. A gente, no meio da narrativa, tem também uns trechos de algo em paralelo que está acontecendo. A gente tem umas frases, assim, no início, basicamente no final de cada capítulo, no início do outro, a gente tem uma frase de algo que a gente está acompanhando desde o início do livro. Então, no início do livro, você já acaba sabendo o que aconteceu, porém de uma maneira picada, sabe? Você junta o quebra-cabeça até o final do livro, quando tu é entregue de bandeja, mas você já duvidava antes. O livro original, em inglês, tem o título de They Shoot Horses, Don't They? Que seria Eles Atiram em Cavalos, Não Atiram? E eu não sei porque não traduziram com esse título, porque esse título faz muito mais sentido do que A Noite dos Desesperados. Esse título, assim, ele é muito sagaz, ele é muito inteligente, e é dito aqui que essa é a pergunta mais insólita da literatura do século XX. Ou seja, a pergunta mais incomum da literatura. Afinal, o que significa eles atiram em cavalos, não atiram? O livro explica. O livro explica muito bem. Eu achei genial. Então, mesmo que vocês achem essa capa feia, não julga o livro pela capa. Esse livro é exatamente o livro que não deve ser julgado pela capa, porque ele é muito bom. Essa edição, ela até tem uns probleminhas. Eu não sei se tem outra edição desse livro. Ela tem uns problemas mesmo de gramática, sabe? Tem uma parte aqui que eu percebi que parece que cortou uma frase no meio. A história é tão boa que eu ignorei até isso. Pra mim, assim, até passou. Eu queria ler o livro em inglês, eu acho que eu vou procurar depois. Eu adorei. É um dos melhores livros que eu li em 2024. E é isso, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, porque vão ter mais vídeos falando sobre os melhores livros de 2024, pontos específicos sobre eles e também apresentando eles um pouquinho. O livro de hoje foi exatamente sobre as maratonas de dança da década de 30, que eu sequer sabia que existiam, e que foi graças a esse livro que eu descobri. Mas muita gente me disse também que falaram disso na série Gilmore Girls. É que como eu não assisto, eu então não sabia. Quem assiste já deve estar sabendo, mas vale a pena ler o livro também.